Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus e vamos mais uma vez de religiões. Dessa vez vamos falar da fé Bahá'í, né? Poucas pessoas também aqui, por mais que seja uma religião bem mais conhecida no mundo do que outras que já trabalhei aqui, já abordei, já descrevi aqui. Mas a fé Bahá'í ela é uma religião um pouco mais conhecida, né? Embora poucos brasileiros conhecem a religião, né? Nós vamos descrever aqui a religião, vamos fazer uma abordagem a partir da fenomenologia da religião, descritiva, sem cunho de julgamento, mas voltado para o conhecimento mesmo, para que você conheça a cultura religiosa, para que você tenha acesso a conhecer a religião de uma forma, poderíamos dizer assim, sem colocar julgos sobre a religião. Então, a fé Bahá'í, ela surgiu na Pérsia, né? Hoje o Irã, né? Mais precisamente em 1844. É uma religião mais nova, poderíamos dizer assim, do que outras que já abordei aqui, como o próprio hinduísmo, né? Que é uma religião bem antiga. E essa religião, como outras religiões, por exemplo, como o próprio islamismo, possui as suas próprias leis, né? E também o seu livro ou escrituras, né? As suas escrituras sagradas, que são baseadas nos ensinamentos de Baha'u'lláh, né? Um proeminente da própria religião, que nós vamos falar sobre ele um pouco mais à frente, né? Aqui, pelo menos para que você o conheça, saiba, né? Que os ensinamentos, as escrituras são baseadas em Baha'u'lláh. A religião, ela se diferencia também um pouco das outras religiões, porque ela não possui o que a maioria, poderíamos dizer assim, das religiões possuem, que é, por exemplo, rituais. A fé Bahá'í, ela não possui rituais, cultos, não existe clérigos na religião e nem muito menos dogmas, né? Os ensinamentos que a religião pratica, ela acabou se dissipando e sendo divulgado em todo o mundo, né? Essa religião ela teve um crescimento, cresceu muito rápido a quantidade de seus fiéis, sendo disseminada em todos os continentes, poderíamos dizer assim, por ser uma religião nova, mas ao mesmo tempo ela acabou se espalhando e sendo disseminada em todos os continentes, em especial a Ásia, a África e a própria América Latina, né? Então vamos conhecer um pouquinho da história da religião, da fé Bahá'í, né? Essa religião ela vai se originar a partir de Ali Muhammad Shirazi de Saïve. A partir desse personagem aqui é que a religião ela vai ter a sua origem, né? Ele era um comerciante e após vários exames, né, e reflexões, ele se viu diferente, né? Como todos os grandes personagens das religiões, eles em algum momento, poderíamos dizer assim, que eles têm um encontro com o sagrado, com o transcendente, e aí eles passam a ter uma cosmovisão ou uma visão de mundo diferente e traz essa visão de mundo para que outras pessoas abracem essa visão de mundo, compreendam essa visão de mundo e tenham uma visão de mundo diferente. Não foi diferente com o Ali Muhammad Shirazi de Saïve, né? E após isso ele se consagrou ao Bade, né? Que é a porta, né? Ele se torna, poderíamos dizer, a porta. E os seus discípulos, seus seguidores, vão chamar ele de Babis, né? É assim que ele vai passar a ser chamado depois
que ele passa, ele se consagra como a porta. Em 1844, ele vai conquistar, vai formar um corpo de 18 discípulos, né, em Shiraz, e ele vai consagrar os seus discípulos, né, como letras da vida. Os seus discípulos passam a ser letra da vida, enquanto ele passa a ser a porta, né, Bade, a porta. E aí ele vai se dissipar, né, a religião vai se dissipar para diferentes localidades, né, vai enviar os seus discípulos, né, letras da vida, que é assim que ele os denominou, né, os consagrou a letras da vida. Eles vão se dissipar, vão sair fazendo a missão, propagando a própria religião. No entanto, eles não vão ter um êxito, né, e vão retornar a Shiraz, né. E aí nós temos uma observação nesse período, né. Nesse período, as religiões do Irã vão passar a reconhecer a fé Bahá'í, né. E aqui vai acontecer uma coisa interessante, porque milhares de pessoas, milhares de moradores vão acabar se convertendo à fé Bahá'í, né, à religião. E inclusive alguns islâmicos, daí que vai haver esse impacto, ou essa batalha, né, poderíamos dizer assim, pela fé verdadeira, a partir da convenção, né, alguns abandonarem a fé e se tornarem Bahá'ís. Em 1846, devido ao que falei agora, né, a religião acabar se propagando e alguns muçulmanos, por exemplo, islâmicos, se converterem à fé Bahá'í, o Bade, né, a porta, ele vai ser impedido de circular, né, sendo censurado pelo regulador de Shiraz, né. E o que acontece? O porquê disso, então? Porque exatamente devido à religião tá ganhando muitos adeptos, inclusive do islamismo, né, eles temiam exatamente o crescimento da religião. E aí a ideia era ir no próprio mensageiro, no próprio profeta, poderíamos dizer assim, no próprio pai da religião, para que a religião se extinguisse, né? E aí os seus seguidores, diante dessa situação, protestaram, né? E com isso eles conseguem libertar, né, o Bade, né, a porta. Eles conseguem libertar ele, né? E aí em 1848 ele vai ser preso novamente, só que dessa vez eles vão mandar ele para Xiring, né, bem mais distante, né, um lugar bem mais longe ali de onde ele tinha sido preso da primeira vez, né. Qual era o objetivo? Isolar ele dos adeptos da religião, dos discípulos, dos fiéis, para que talvez extinguisse a própria religião. Só que o que se observa é exatamente isso: quando uma religião ela passa a ser proibida, ao invés dela regredir, ela cresce, né? O próprio cristianismo é fruto disso. E é nesse período, né, que ele vai escrever o seu principal livro, acerca das leis e os ensinamentos da religião. Entre 1848 e 1850, né, vai acontecer diversos massacres, né, por causa da prisão do Bade, né, e que traz consequências, né. O Bade foi levado para Tis, e aí vai acontecer o seguinte: eles queriam pôr fim à religião. Então o que eles vão fazer? Eles vão matar o Bade, né. A morte dele, vai ser morto a tiros, e é morto em público, né, ao público, para que todos vejam, e aí talvez reprimisse a religião.
um dos seus seguidores, né, vai pegar o seu corpo e aí durante 50 anos vai ficar escondendo esse corpo em vários lugares diferentes, né, e após esse período ele vai ser enterrado em Haifa. E aí o que acontece? Em 1852, os seguidores de Badi, né, vão se vingar, vão decidir se vingar, né, e a maioria vão ser mortos, executados por causa da rebelião. No entanto, Baal-Lá, né, esse aqui vai ter a sua vida. Ele é um dos personagens principais. Ele vai ter a sua vida poupada diante dessa situação, mas isso por quê? Porque ele era cunhado do ministro russo, né, que era o ministro russo de Teherã. E como também, não só por causa disso, mas por causa da sua própria posição social. E aí Baal-Lá, juntamente com os seguidores que não participaram dessa vingança, foram perseguidos e inclusive também foram presos, né? E aí qual é o fruto dessa circunstância, né? Ele vai escrever o seu principal livro, que é o Kitab e Agada, né? E aí ele vai fundar mesmo a fé Bahá'í, né? E passa a divulgar a partir de 1863, quando ele vai ser proclamado o Badi, né? O novo Badi, né? Porque o primeiro Badi havia sido executado, né? Vai ser então considerado a porta, o próprio Baal-Lá. Ele vai ser preso, né? E colocado em um lugar de extrema segurança. E o que acontece? Vai seguir mais ou menos o mesmo caminho do primeiro Badi, né? No entanto, o seu filho mais velho, Abba Effendi, né, vai se tornar o portador, ou poderíamos dizer assim, o intérprete de seus ensinamentos, né? Ele vai passar a ser o Abbas, né, Effendi, ele vai passar a ser considerado como Abdul Yabalá, Yabá, né, que em português significa o servo da glória. Então seu filho vai representar, vai ser o próximo, o guia, né, da religião. A fé Bahá'í, ela tem algumas características e ensinamentos, que é o que eu vou abordar agora, né? Primeiro, é uma fé monoteísta, né? E o que isso quer dizer? Que eles acreditavam não em vários deuses, não era politeísta, mas monoteísta, né? Teísta, por exemplo, dizer assim. E esse Deus, por exemplo, ele era cultuado com nomes diferentes, né? Então, era um monoteísta, no entanto, esse Deus ele tinha vários nomes diferentes. Eles também são contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação. É outra característica, né, da religião. Na área social, eles são contra a má distribuição de renda, né? E como também são contra essas guerras, esses conflitos que existem entre os países, né? A ideia deles é prezar pela harmonia entre ciência e religião, né? Também. No entanto, toda religião tem o seu corpo sacerdotal. Eles não, eles buscam a verdade de seus ensinamentos, mas acreditam que não há necessidade de clérigos para serem os guias da própria religião, né? Eles também condenam a coordenação da religião se dá, né, suas atividades por meio de 9 membros que é escolhido, né, por votação, né? Os membros, né, vão ser escolhidos para coordenar, né, esses membros por votação. Quem pode votar? Somente maiores de 21 anos são as pessoas que são permitidos a votar.
e como também serem votados, né? Acima de 21 anos podem fazer parte desses membros escolhidos, né, para fazer parte da coordenação. E aí é importante também ressaltar a questão do número 9, né? O número 9 adotado por ele, para eles, para a fé baísta, o número 9 é o número da perfeição, né? Já que para eles é o maior dígito, né? De 1 ao 9, então 9 é o maior dígito, então para eles é o número da perfeição, né? Nos seus templos, no entanto, né, o templo, uma característica do templo é terem 9 entradas, né? Por quê? Qual a finalidade, né? Também a finalidade do templo é preciso entender que é exclusiva para realizar orações, né? Daí não necessitar de clérigos ou sacerdotes, né? Eles também acreditam que a vida é somente um projeto para o crescimento espiritual, né? E que esse crescimento espiritual vai se iniciar no ventre materno e vai se prolongar pela eternidade, né? Acreditam também que existe semelhança entre Deus e os homens, né? No entanto, para eles o homem é como um espelho refletindo as perfeições divinas, né? E quais seriam essas perfeições divinas que o homem vai refletir como se fosse um espelho, né? A bondade, a humildade, a honestidade, né? A veracidade, serviços e entre outros, né? Com relação ao casamento, a ideia de casamento na fé baísta é a união entre um homem e uma mulher, mas com um objetivo, né? E qual seria? O objetivo é melhorar a vida espiritual, o marido melhorar a vida espiritual da mulher e a mulher melhorar a vida espiritual do marido. Então essas são as principais, poderíamos dizer assim, características e ensinamentos da fé baísta. Chegamos ao fim, né? Depois vamos explorar posteriormente, quando tiver conseguido abordar todas as religiões. Já abordei muitas religiões, se você for ver aí as religiões do Oriente, você vai ver que já falei sobre budismo, shintoísmo, confucionismo, o próprio budismo e espiritismo kardecista. Daqui do Brasil falei sobre a Umbanda, sobre o Candomblé. E se você tem curiosidade, aprender um pouquinho sobre a cultura do outro, sobre o que o outro pensa, sobre como o outro expressa e crê a sua fé, manifesta a sua fé, as suas crenças, então vai aí no canal e vai procurando aí na playlist, aí tem sobre várias religiões. Depois eu vou passar a trabalhar, vou passar a fazer abordagens específicas dentro da própria religião, e abordar isso de uma forma individualizada. Monoteísmo, explicar só sobre o monoteísmo, qual é o nome que a fé baísta dá a esse Deus, mas isso posteriormente. Primeiro somente apresentar todas as religiões, né? Para que você tenha acesso a esses conteúdos que compõem o ensino religioso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá o teu joinha, comenta também o vídeo, e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? E crescerem culturalmente falando, como também espiritualmente falando, né? Entendendo um pouco a fé e como se procede, para que o intuito é levar as pessoas a serem melhores, né? Toda religião tem esse intuito. O intuito não é tornar ninguém mal, mas promover o bem e elevar as pessoas a um crescimento como pessoa e espiritualmente, na busca desse transcendente, né? Cada religião tem a sua forma de transcendente, como também tem a sua forma de sagrado, né? Manifesta a partir dos seus ritos, mitos, símbolos, né? Da sua ritualística de uma forma geral. Então, como eu falei, né? Se inscreva aí no canal para dar uma força e, se possível, compartilha para que outras pessoas tenham acesso. Então, até o próximo vídeo.